paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Esse momento tão rico em que nós nos aproximamos mais de Deus, em que recebemos uma palavra que vem direto do céu, em que o Senhor nos instrui, em que o Senhor nos aponta o caminho para nós chegarmos mais perto dele, para sermos mais felizes, para termos mais sabedoria, para a nossa vida ser mais plena e uma vida abundante. Pois é isso que o Senhor preparou para nós. Então, meus queridos, hoje eu estava meditando e eu vi como eu fui abençoada hoje meditando no Salmo 112 e eu quero compartilhar com vocês. Como Deus falou comigo sobre a felicidade daquele que teme ao Senhor, daquele que teme ao seu nome. E então, no Salmo 11, o autor fala de todas as obras de Deus, os grandes feitos do Senhor, as grandes obras que o Senhor realizou, a sua criação, a humanidade, tudo que nela há. E então, quando nós chegamos no Salmo 112, ele fala das bênçãos que estão sobre os seus filhos. E eu me ponho a meditar. Hoje em dia, podemos dizer que as pessoas são realmente felizes? As nações são felizes? As famílias são felizes? Porque nós vemos todas essas agitações, rupturas, nós vemos todo esse ódio, vemos ciúmes, mentiras, vinganças, guerras. E é por isso eu te convido a ler esse salmo todo para depois você entender melhor. Esse é o salmo que fala muito dos justos, aqueles que se apossaram pela fé da realidade de que eles foram justificados pelo sangue do Cordeiro. No primeiro verso diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O temor do Senhor, ele produz na família, na sociedade, para cada indivíduo em particular, algo tão extraordinário. Ele propõe bênçãos, ele propõe fartura, prosperidade, abundância, e isso se estende de geração em geração. E nós podemos ver aqui, meus queridos, 12 características que a gente extrai desse tremendo salmo para abençoar a vida de cada um de nós no dia de hoje. No primeiro versículo nós vemos que o justo tem prazer na obediência. Bem-aventurado, ou também podemos dizer feliz, o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Esse é feliz, esse é bem-aventurado. E vemos também, em segundo lugar, que a descendência do justo, ela é poderosa, abençoada. Ou seja, teus filhos, netos, as futuras gerações são poderosas e abençoadas, porque aqui diz: a sua semente ou a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E em terceiro lugar, nós podemos ver também que o justo terá prosperidade, porque no verso 3 diz: na sua casa, na casa daquele que teme ao Senhor, a prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre. E nós também podemos ver em quarto lugar que os justos terão revelação. E aqui diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Amados, os justos, para completar agora em quinto lugar, eles são piedosos, misericordiosos e justos. Agem com justiça, é o que diz aqui, que é aquele que nasce, a luz nasce nas trevas. Ele é benigno,
justo e misericordioso. E nós podemos ver aqui no verso 5 que o justo, ele é bondoso em repartir com aquele que não tem, com o irmão, com o vizinho. Porque aqui nos diz assim: bom é o homem que se compadece, que empresta, e ele defenderá a sua causa em juízo. Queridos, ele está disposto a repartir, a emprestar. Ele está disposto a ajudar o mais necessitado. Ele tem um olhar de compaixão com aquelas pessoas mais necessitadas, a viúva, o órfão, o necessitado, o missionário, todos aqueles que perderam algo. Ele tem um olhar de compaixão, aquele que teme ao Senhor. E então nós vemos também que o justo não será abalado por nada. É bem isso que diz aqui. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Porque o Senhor está ao seu lado. Ele passa por aflições, dificuldades, mas ele não se abala. Ele sabe em quem ele tem crido. E nós podemos ver no seguinte, que ele jamais será esquecido, porque como completa aqui, terá tido em memória eterna. Esse, o justo, esse bem-aventurado que teme ao Senhor, ele será recordado como um bom testemunho do amor de Deus. E nós podemos ver também que o justo não teme as más notícias, porque nós podemos ver no verso 7. Não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração está firme. Então, mesmo que venha uma notícia repentina de algo que não é tão agradável, ele sabe a quem ele vai recorrer. Assim como eu e você, nós dobramos nossos joelhos, pedimos ao Pai, sabemos que Ele nos responderá. E ainda completa dizendo que o coração dessa pessoa é firme, é confiante no Senhor o tempo todo. E ainda mais um item que nós podemos ver, que ele é liberal, e ele é liberal em dar e abençoar os outros, porque ele dá aos necessitados, ele distribui, ele dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ou seja, ele é recordado, ele é honrado por Deus. Diz a palavra aqui que os justos são honrados por Deus, porque diz que a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Queridos, veja só, dando uma rápida olhada, uma rápida meditação, você viu como é bom meditar na palavra de Deus? O quanto Deus diz sobre nós que tememos ao Senhor, quantas bênçãos, quantas maravilhas, que nós não seremos abalados, que nós seremos lembrados, que nós não seremos abandonados. Essa palavra de Deus, ela sempre vai nos exortar, consolar, edificar. Assim como o apóstolo Paulo já dizia em 1 Coríntios, que é para isso que serve a palavra de Deus. E por várias vezes aqui eu me dei conta de que o salmista deixa bem claro que o justo, aquele que teme a Deus, ele tem um coração generoso e abençoador para com os outros. Todos aqueles que são liberais em semear amor na vida das pessoas, certamente, cada dia mais serão mais prósperos e abençoados também. Então fica a pergunta: feliz? Quem é feliz? Ou bem-aventurado? Quem é bem-aventurado? Quem, apesar das situações, das circunstâncias adversas, é feliz? Então nós podemos ir para o texto do Salmo 128, que vai nos dizer que feliz é aquele que teme ao Senhor.
Ele vai confirmar a palavra que nós lemos nos outros salmos. Feliz é aquele que tem uma admiração diante da majestade do seu Deus. E só possui esse contato diante de Deus aqueles que têm comunhão com Deus, que têm intimidade com Deus, que têm um relacionamento profundo com Deus, que têm conhecimento de Deus através da sua palavra. E é feliz aquele que está em comunhão com o majestoso Deus. Aleluia! O Deus da aliança, o Deus que quer se relacionar com o seu povo. E então nós percebemos que o Senhor, Ele nos chama a caminhar com Ele. Porque aquele que teme o Senhor, ele caminha ao lado de Deus e encontra felicidade. E aqui nós podemos ver algo tão lindo, essa palavra meditada no Salmo 128, ela nos diz que felizes são todos aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos, que eles poderão viver do trabalho das suas mãos, serão felizes e tudo irá bem. A mulher será, diz aqui, será como a videira frutífera, e os teus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Queridos, aqui diz que assim abençoado será todos os dias da sua vida aquele homem que teme ao Senhor, e em toda a vida, em todos os dias, ele gozará da prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, para que possas ver os filhos dos teus filhos. Reine a paz sobre Israel. Fantástico esse salmo. Mas se eu e você acreditarmos que temos uma vida dura, então neste momento deixemos Deus derramar as águas do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não podemos parar com murmurações, mas enxergar em tudo que acontece na nossa vida, tudo que nós consideramos um peso em nós, na realidade é para o nosso bem. É para o nosso crescimento, pois Deus nos dá o certo no tempo certo. Deus jamais falha. Os planos de Deus, queridos, os planos de Deus são perfeitos. Então, meus amados, que hoje eu e você podemos enxergar que Deus realmente nos chama. E é agora. Não é daqui a um ano, não é quando formos velhinhos, é agora. E que Ele nos deu uma vida inteirinha para sermos felizes. A vida é um presente de Deus, é uma missão que devemos cumprir com alegria. E por isso hoje, neste exato momento, retornemos à nossa vida de intimidade com Cristo, retomemos a nossa caminhada com Ele, pois só assim eu e você veremos mais além, que nós seremos curados, transformados e que nós encontraremos a real felicidade. Aleluia! Isso é tão poderoso, meus irmãos, isso é tão forte, isso não são simples palavras minhas. São palavras de Deus. Você consegue compreender o que Deus está dizendo ao teu respeito? Que o Salmo 128, que ele nos ensina que quando escolhemos seguir este caminho de obediência, as recompensas que nós vamos receber vão muito além das bênçãos materiais. Elas envolvem prosperidade, harmonia familiar, paz duradoura. A felicidade desse homem, dessa mulher que teme ao Senhor, ela está diretamente ligada à fidelidade de Deus em cumprir cada uma das suas promessas. Amados, e então nós percebemos aqui
nesses versos que nós lemos do Salmo 128, que as promessas de felicidade, de prosperidade, elas não se referem apenas a um sucesso momentâneo, a momentos de sucesso temporário, mas a uma vida totalmente transformada. Sabe, onde cada aspecto da nossa existência, seja no trabalho, na família, nas relações, tudo é abençoado por Deus. O temor ao Senhor não é uma tarefa difícil, não. É uma escolha que cada um de nós faz e nos leva a uma felicidade plena, verdadeira. Aquela que é duradoura, que vai durar até na eternidade, que não é amanhã depois que um bem se esvai, que um relacionamento acaba, não. Mas essa felicidade daquele que teme a Deus, ela se estende por gerações e gerações e enche o nosso coração de paz. Queridos, então nós podemos ver que para viver essa vida abençoada e plena, nós devemos priorizar o nosso temor ao Senhor em todas as nossas escolhas diárias. Essa sim vai nos levar à felicidade plena, verdadeira, e a prosperidade que vai vir da sua mão, e a paz que só Ele tem para oferecer será consequência da nossa obediência. Queridos, muitas vezes nós resmungamos, mas esse salmo realmente possui promessas maravilhosas e ele mostra o que Deus realmente tem preparado para cada um de nós. Hoje em dia o que nós vemos são tantas famílias disfuncionais. Nós vemos tantos homens que maltratam suas esposas, filhos abandonados, recorde de separações. Nós vemos famílias que têm sido marcadas pelos conflitos, pelos desajustes, pelos desentendimentos. Mas o que nós podemos ver é que tudo isso pode mudar. Tudo isso pode mudar. Toda essa situação desastrosa que tem referência lá na sociedade pode mudar. Então que o Senhor possa promover paz nas famílias. Que nossas famílias se encontrem novamente e olhem de novo para Deus. Porque o que tem faltado é Deus, é olhar para Deus, é olhar para a sua palavra. E então nós vamos ver famílias reestruturadas que podem promover e ver a prosperidade da nossa nação. Então, nós podemos concluir que uma família doente gera uma sociedade doente. Então, que hoje nós temos que meditar o que realmente está deixando as nossas famílias doentes e desajustadas. A resposta não é tão difícil. Um dos principais motivos é a falta de temor a Deus. E é claro que isso leva a uma consequência que se torna devastadora: a investida de Satanás contra as famílias, contra os lares. Como o diabo não se conforma com os propósitos que Deus tem com a vida de cada um, ele tenta a todo custo, em todo momento, desfazer os planos de Deus. E nós temos que ter certeza que a família sempre fez parte dos propósitos do Senhor. Por isso tem sofrido tantos ataques que, infelizmente, meus queridos, em alguns lugares tem surtido efeitos. Os lares têm se desfeito, inclusive lares cristãos. Por isso é necessário compreendermos que ser feliz precisa de um requisito: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Porque Provérbios 14 nos diz: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, meus queridos, quando uma família honra a Deus, teme a Deus, apesar de todas as dificuldades e desafios, ela consegue vencer e prosperar.
porque Deus é tão justo e perfeito que Ele permite que a paz e a felicidade prevaleçam nesses lares que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Amém? Shalom a todos.